Parabéns, Moçambique. 50 anos de independência. 5 décadas. 50 anos de nascimento. 50 anos de Moçambique. Como um bebê que chora ao vir ao mundo, a nossa pátria também chorou. Com força e a força do grito, porque sem esse início não existiríamos. A independência foi essa conquista pela liberdade, uma liberdade que existe e que importa, e como o casamento não sobrevive sem compromisso diário, sem manutenção constante, sem renovação de votos com o presente e com o futuro. Samora Machel disse: "A luta continua e venceremos." Não era um slogan apenas, era uma convocação ao despertar eterno, à consciência ativa, ao trabalho coletivo e ao sacrifício constante, mas também à motivação que nós precisamos para entendermos que os desafios existem para serem superados. A luta não termina em 25 de junho de 1975, ela apenas se inicia. A independência não é um destino, é um processo. Sim, nesses 50 anos tivemos quedas, fracassos, retrocessos, nos perdemos por vezes e nesse caos também aprendemos a nascer, também aprendemos a ser sementes de mudança, também aprendemos a ser revolucionários. Se quisermos evoluir, teremos que perceber que nos temos que educar, reeducar, reinventar, reaprender, formar verdadeiros líderes, cultivar ética e trabalhar com verdade. Moçambique não é um país pobre, é um país rico. É um país rico, mas um país empobrecido. Empobrecido por falta de experiência, empobrecido pela má gestão, pela corrupção, pelo acesso desigual à educação, pela falta de oportunidades, pelas guerras, pela mediocridade, pela mentalidade, pela renitência em cultivarmos valores e princípios sãos, pela unidade nacional. Sim, unidade nacional. E, no entanto, este país rico em solos, mares, cultura, juventude, talento, rico de gente, de esperança, de possibilidades, rico de avança, pode avançar, deve avançar. Papá Samora também proclamou: povo no poder. Povo no poder. Educação é importante. Educação é a única arma possível e a enxada na mão para que a cultura do trabalho e suor fossem os instrumentos de progresso. E do que aprendi ao longo dos anos, eu sinto que também nos falta o propósito da nação, pela falta de coerência e integração entre os vários atores dentro desta sociedade. A unidade nacional pelo bem comum ressalta que podemos ter, sim, propósitos e objetivos individuais, mas continuemos a ter, como cidadãos ativos nesta sociedade, o propósito da nação para serem mobilizados pelo sentido comum do crescimento desta nação que tanto precisamos. Nenhuma revolução é para destruir o que já foi construído e alcançado. Nenhuma revolução é para gerar mortes, mais desemprego, mais pobreza. Nenhuma revolução será aquela em que os bens públicos sejam feitos reféns apenas nas mãos de alguns. Que os deveres dos protetores desta pátria sejam feitos com dignidade e respeito ao cidadão e clara e profunda justiça. Tivemos momentos difíceis, em tantos momentos difíceis, na luta de libertação, na época do Renascimento, na guerra civil, nos tempos de crise eleitoral, nas manifestações violentas e sangrentas, e ainda enfrentamos entraves militares em Cabo Delgado. Ainda assim, Moçambique é dos moçambicanos e devemos, com orgulho, levantar a nossa bandeira bem alto para dizer que temos cultura, temos talento, temos oportunidades, temos ainda a possibilidade de reinventar-nos, de criar um ecossistema de liderança e empreendedorismo que nos suporte, de criar uma vivacidade com a nossa cultura, com o nosso turismo para expandir e gritar bem alto que ainda podemos lutar, que ainda podemos continuar e que ainda assim podemos vencer. Há uma imensidade de possibilidades diante da forma como nós decidirmos olhar para o nosso presente e para o nosso futuro. Os problemas estão aí para nós superarmos. Os piores desafios, os melhores voos. Ainda temos um país na qual podemos aproveitar as nossas praias. Ainda temos um país que ainda podemos aproveitar a nossa fertilidade, a nossa terra. Não podemos deixar que Moçambique morra. Quem fará Moçambique se reerguer seremos nós. Aquele
aqueles que continuarem a acreditar que ainda é possível. Samora Machel disse: a luta continua, a luta continua, a luta continua. E também percebemos que estamos hoje a minar um futuro roubado. As redes sociais poderiam ser a ferramenta que poderia libertar, criar, monetizar, educar, só que mal utilizada também aprisiona, superficializa sonhos, vicia, aliena. Quando 40 mil jovens se unem por horas e dias para falar do game e se calam diante dos problemas e soluções que nós precisamos para o nosso país, pararam de sonhar, pararam de trabalhar para concretizar seus propósitos. Contam-se pelos dedos os que usam efetivamente para crescer e não seguir polémicas, fofocas e sofrimento mental. Não precisamos de mais likes, precisamos de propósito. Não precisamos de mais seguidores, precisamos de trabalho real. Não precisamos de mais celebridades populistas que minam o futuro do país para o engano, para o vazio e para a futilidade. Precisamos de verdadeiros exemplos, precisamos de verdadeiras referências nacionais, referências que nos inspirem a fazer mais e melhor, para acreditarmos que é possível, referências partilhadas por aqueles tios que são donos do mídia do nosso país. Não tenham inveja de partilhar aquela pessoa que faz diferença, não tenham inveja de partilhar aquele talento que faça diferença, não tenham inveja de dizer de alto e bom som: em Moçambique existem moçambicanos com talento, existem moçambicanos trabalhadores, existem moçambicanos com mérito próprio para fazer Moçambique crescer. Precisamos de líderes com alma. Temos que construir um país que entendemos que todos os talentos devem ser alavancados, potencializados, um país de possibilidades e de meritocracias e da força do trabalho. Precisamos de líderes efetivos que pretendam impactar a sociedade, líderes que criem outros líderes, que façam crescer oportunidades maiores e melhores para todos. Precisamos de heróis de verdade, que inspirem as crianças a sonhar alto e a agir certo, que mostrem que a meritocracia, o esforço e a cultura do trabalho não são inimigos da justiça, mas sim ferramentas para ela. Um país que faça sentido no que o papá Samora falou. Somos continuadores da Revolução Moçambicana. Somos continuadores da Revolução Moçambicana. Mas o que é que continuamos se não sabemos de onde viemos? O que é que construímos se não sabemos quem somos? O que é que vamos efetivar no presente se não acreditamos em nós? Se não acreditamos que é possível? Se não acreditamos que somos capazes? Se não acreditamos que merecemos um país maior e melhor para todos? Como dizia Craveirinha, se avume. Aceitamos a missão, continuamos a revolução, mas uma nova, uma que se trava no campo das ideias, no campo do trabalho, da tecnologia, da educação. É preciso que a juventude desperte, é preciso que os líderes se tornem efetivos, é preciso que deixemos de lado a alienação sem propósito e transformemos o digital num novo palco, um instrumento de impacto, em ferramentas do futuro. Como disse Noémia de Souza, ninguém pode colocar multidão inteira numa jaula. Ninguém pode colocar um país inteiro numa jaula e nós, moçambicanos, jamais deixaremos de sê-lo. Não somos apenas filhos da revolução, somos construtores do presente e do futuro. Moçambique não pode ser Moçambique sem os moçambicanos. Moçambicanos não podem ser moçambicanos sem Moçambique. Precisamos de líderes com ética. Esta luta continua e se continuarmos juntos, com amor, com ação, com fé, venceremos. E para isso precisamos de ti, de mim, de todos nós. Se não fizermos por Moçambique, ninguém fará. Se avuma, sim, aceitamos o desafio. Sim, se avuma, sim, acreditamos que é possível. Se avuma, sim, lutaremos por aqueles que se foram, pelos que estão, pelos que virão. Moçambique pode ser mais e será. Feliz dia da independência, Moçambique. A luta continua, a luta continua, a luta continua e venceremos. Saxenergy, Saxenergy, Saxenergy. Eu cá acredito em cada um de nós. Acredito em ti, acredito em Moçambique. Por Tânia Tomé, uma continuadora da Revolução. Juntos somos mais fortes.